Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos terminar o que a gente começou domingo passado, né, a mensagem Chamados para Vencer. Né, seria a parte 2 agora, mas permita fazer a introdução de novo, bem rápido. E você deixa aberta a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler vários versículos. Pai, em nome de Jesus, numa palavra tua, nós vemos isso na Bíblia, uma palavra declarada do Senhor, mudava a história de uma pessoa. As palavras proferidas por ti, Jesus, curava, libertava, transformava, trazia prosperidade, trazia cura, trazia milagres. Eu lembro daquela mulher no poço ali, buscando água. E o Senhor disse para ela, essa água que você bebe tem sede, mas se você beber da água que eu te dou, jamais terá sede. E aquela mulher, a vida dela foi mudada. Foi transformada por uma revelação da tua palavra. E hoje o Senhor continua falando, através de nós, através da tua palavra, aos homens ainda. E essa mesma palavra tem poder para operar os mesmos milagres que nós lemos na Bíblia. Mas muitas vezes não ficamos atentos a elas. Muitas vezes a igreja tem perdido as palavras proféticas sendo lançadas. A palavra lida, que é a tua palavra, ela gera vida nas pessoas e mudança de vida. Por isso que a igreja esteja atenta, e eu repreendo agora todo espírito de incredulidade, todo espírito que queira distrair as pessoas, para perder a tua palavra, para que elas não sejam vencedoras, mas eu declaro que elas serão mais do que vencedoras, porque a tua igreja foi colocada neste mundo para vencer. Por isso, Senhor, guarda agora esse tempo, o tempo necessário, que eu não demore, mas também seja o tempo do Senhor, específico, guardado para esse dia, para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Eu me abro de novo para esta palavra. Que a igreja se abre, o teu Espírito Santo traga revelação e gere nessa vida muitos campeões, vencedores do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fala assim, Jesus me chama para ser um vencedor. Quantos creem nisso? Fala amém. Bom, há um chamado para nós, existem vários chamados de Deus, mas um em especial que nós começamos a falar domingo passado. Jesus te chama para vencer. Então, a mensagem é chamados para vencer. A parte 2, porque nós começamos domingo passado, a parte 1. Jesus disse, eu venci o mundo. E aqueles que estão em mim também vão vencer. Vocês têm que ter ânimo. Não podem desanimar. Então Jesus, ele foi um campeão, ele foi um vencedor. Apocalipse 5:5, você não precisa abrir, nós citamos domingo passado. Diz que eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu. Não é que ele vai vencer. Jesus já venceu. Ele é um vencedor. Amém? E ele, em nós, faz que nós também sejamos vencedores. Nós falamos também que para ser vencedor, nem sempre vai ser fácil. Vocês lembram? Quantos não têm dúvida que Jesus venceu a morte? Que Jesus é vencedor? Amém? Mas você sabe que não foi fácil. Ser vencedor não é fácil. Vencer nunca foi fácil. Principalmente no reino espiritual. Para ser vencedor, nós começamos a falar em 2 ou 3 qualidades ou itens que nós precisamos ficar esperto para ser um vencedor. Mas Jesus, ele sofreu para ser um vencedor. Ele padeceu. Ele foi humilhado. Mas isso não importa. Por mais que ele sofreu, isso não impediu ele de ser um vencedor. Amém? Em Romanos 8, 36, 37, eu não li esse texto, que é fresquinho para essa noite. Diz assim, se você quiser abrir, eu vou esperar, é importante que você abra. Romanos 8, 36 e 37. Vou abrir também.
Diz assim a palavra do Senhor: por amor de ti, enfrentamos a morte todos. Repete comigo: por amor a Deus, eu enfrento a morte todos os dias. E ainda por cima, nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Que é isso, pastor? Quem ama a Deus de verdade, esse versículo diz que você está sendo entregue à morte todos os dias. Todos os dias é uma batalha para vencer a morte. E ainda Jesus diz que nós somos como ovelhas que está indo para o abate, para a morte de novo. Ovelha reage, ovelha tem força. Mas aí, irmãos, o versículo 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, aleluia. Ainda que morra, viveremos eternamente, aleluia. Amém, irmãos? Então está com luta? Glória a Deus. Está passando dificuldade? Amém. Saiba que todas essas coisas você vai ser mais do que vencedor, aleluia. A promessa é essa: não vai ter moleza. Isso é uma garantia que Jesus nos deu. Nunca Deus prometeu moleza. Os pastores por aí falam que Deus dá moleza para você. Mas Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Ele garante a vitória, mas fala: tenha bom ânimo. Porque assim como eu passei luta, mas eu venci, vocês também vão passar, mas também vão vencer em nome de Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Então as promessas de Deus são para quem? Para os vencedores. Então agora você pode abrir Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E se você quiser ir falando amém, se considerando um vencedor, você pode ir falando, tá bom? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Se quiser falar amém, pode falar também. Oh, Jesus. Será que eles pensaram para falar isso? Mas deixa para lá, não vou nem tocar nesse assunto. Se alguém vai para a prisão aqui, né? Misericórdia. E vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Amém. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aleluia. 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Amém, aleluia. 2:26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Versículo 28. Lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aleluia. Amém. Versículo 12 do capítulo 3. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Aleluia. E por último, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aleluia. Glória a Deus. O interessante é que estas palavras não foi dirigido para o mundo. Essas palavras foi dirigida a quem? Às igrejas, irmão. Então nós chegamos a uma conclusão aqui.
dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, vai existir os vencedores e também os perdedores. Porque o grande engano é que quando a gente fala em vencedor, é todo aquele que está vindo na igreja. Não. Dentro das igrejas, tem pessoas frequentando, pessoas membros de igrejas evangélicas, que infelizmente vai chegar no fim e viu que ele foi um perdedor. Porque as promessas aqui não são para todos da igreja, são para os vencedores que estão na igreja. E quantos vencedores que está nessa igreja aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Eu sou um vencedor. Eu vou vencer, não porque eu tenho força, mas porque eu creio e o Espírito de Deus está em mim. Se ele venceu, por ele eu também vencerei. Então que você precisa entender, que não é porque você está na igreja, porque um dia você confessou o nome de Jesus. Esse é o primeiro passo para você ser um vencedor. Mas não é tudo. Você tem que chegar no fim e receber a coroa. Então as promessas são para os vencedores e não para todos da igreja. E tem gente que não luta para vencer. Tem gente que acha que Deus é bom, ele vai fazer ele vencer na marra. Não é assim, meu irmão. Mas pastor, Deus não é amor, ele é amor. Mas ele tem que cumprir a sua palavra porque ele é justo. E ele diz, aquele que permanecer fiel até o fim, vai receber a coroa da vida. Aos vencedores, as minhas promessas vão se cumprir. Vai sentar comigo, vai reinar comigo, vai morar comigo lá no céu. Mas essas promessas de Jesus não é para a igreja, mas sim para os vencedores da igreja. Tem muita gente religiosa que acha que vai estar no céu, mas não vai estar. Eu espero que você, ouvindo essa palavra, permita ela entrar no teu coração, mexer com você, chacoalhar você, e você vai em busca da tua vitória, em nome de Jesus. Desse Deus eu não largo, porque se Ele é campeão, Ele é vencedor, com Ele eu também vou vencer. Eu vou vencer no meu casamento, eu vou vencer nas minhas finanças, eu vou vencer na minha saúde, eu vou vencer com os meus filhos, eu vou vencer a doença, em nome do Senhor Jesus. Eu vou vencer as drogas, eu vou vencer o cigarro, eu vou vencer a bebida, eu vou vencer a prostituição, eu vou vencer tudo que é de ruim, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Amém, irmãos? E nós começamos a falar como é que se forma um vencedor. Quais são as qualidades de um vencedor? O primeiro ponto, eu vou ser bem rápido, que eu já falei nele domingo passado, é que aquele que nasce de Deus vence o mundo. 1 João 5,4 diz, aqueles que são nascidos de Deus são aqueles que vencem o mundo. Então não é só vir na igreja, você precisa entregar sua vida para Ele, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, se converter, e aí começa a tua caminhada de vitorioso. Amém? Segundo ponto, para se formar um vitorioso, nós falamos que é preciso conhecer o nosso adversário. Nós precisamos saber com quem nós estamos competindo. E Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados. Então a nossa luta ela é espiritual. A tua luta não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é o pastor, que você fica bravo. Não é, irmão. A sua luta é contra os demônios. E você só vence quando você tem as armaduras e as armas de Deus. Porque é nele que nós vencemos. Nós não temos força para vencer o diabo. Mas em Cristo sim, nós somos muito mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto que nós falamos que é preciso haver um sacrifício. É preciso sacrifício, irmão. Ninguém chega até o fim sem sacrifício. Se você vê o currículo do apóstolo Paulo, eu não lembro agora em que carta que ele escreveu isso, mas ele começou a dizer, olha, eu tenho tantos açoites, eu naufraguei 2 vezes, o escorpião me picou, me bateram, eu fui preso. Ele começou a dar o currículo dele. Mas chega no final da sua carreira, ele diz, mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por mais que ele passou luta, por mais que ele teve preso, por mais que bateram nele,
Mas ele chegou no fim e guardou a fé. E foi um vencedor. Aleluia. Tem que ter sacrifício, meu irmão. Precisa haver sacrifício. Sem sacrifício você não vai chegar a lugar nenhum. Nós falamos sacrifício na hora de ler a Bíblia, na hora de orar, na hora de jejuar. Se você não faz isso, meu irmão, dificilmente você vai chegar ao fim e receber a coroa da vida. É muito mais sério do que você pensa. Você precisa aprender. Não é que agora nós vamos ser salvos porque nós vamos nos sacrificar. Não é nada disso, meu irmão. A salvação é pela fé. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém compra a salvação. Mas para você chegar até lá, requer sacrifício. Amém? Quarto ponto. É preciso haver perseverança. Fala assim, é preciso perseverar. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Agora pode deixar aberto em Hebreus capítulo 12. Versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 12, deixa aí aberto nesse capítulo 12, que a gente vai ler vários versículos dele. Portanto, também nós, eu vou esperar, Hebreus capítulo 12, você que está sem Bíblia aí, pega uma carona com o irmão. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Repete comigo, correr com perseverança. Aí eu termino dizendo, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Deus. Só até um tá bom, só perseverança. Olha aqui para mim, irmãos. O escritor de Hebreus, ele diz que nós precisamos correr, não de qualquer jeito. Precisa ter uma corrida com perseverança. Talvez você conheça pelo menos uma pessoa que já parou de correr. Talvez você foi uma das pessoas que já falou, agora eu vou pegar firme. Correu, mas já parou. Agora está tentando entrar de novo nessa corrida. Existe uma arma do diabo contra a igreja que chama-se apatia, desânimo. Quando as coisas não saem do nosso jeito, nós temos a tendência humana de desanimar, de desistir. Mas, irmãos, o vencedor será aquele que perseverar até o fim. Está difícil? Não desanime. O importante não é começar bem. O importante é terminar bem. A salvação é um processo. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 12, ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Você precisa desenvolver, ou significa, é um processo. A salvação não se ganha simplesmente fazendo uma oração, entregando a sua vida para Jesus, e uma vez salvo, sempre salvo, não. Nesse momento que você se arrependeu, e se converteu ao Senhor, confessou Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, e começou a seguir Jesus, aqui começa o caminho da sua vitória. Mas não é a vitória ainda. A vitória vai ser daqueles que perseverar. Agora, se você é honesto e corajoso ou corajosa, quantos de vocês já desanimaram por alguma coisa nessa vida? De estudo, de namorada não, porque vai ser casado, vai dar briga. Você vai falar, o que você desistiu? Não, isso não. Já desistiu de algo na sua vida, de um estudo, de um emprego que era muito difícil, tinha que estudar. Quantos já desistiram de alguma coisa? Falou, eu tentei, mas eu vi que era difícil, eu parei no meio do caminho. Levanta a mão, irmão, para, não tem medo não. Eu não vou nem pedir para você que nunca desistiu de nada, erguer a mão, porque eu vou ficar muito triste e eu vou ficar assim abatido. Irmão, a tendência sua é parar.
na dificuldade. O ser humano, a tendência é quando a coisa começa a complicar, ficar difícil, é parar. Quando a pessoa vem para Jesus e recebe um milagre, e Deus começa a fazer muitas coisas, é bom correr essa corrida. Mas quando perde o emprego, quando vem uma doença, ou quando as coisas parecem que não dá certo, a tendência é desanimar, parar. Ah, mas Deus não está me ouvindo, não vira, minha mulher não converte, meu marido, já desanimei, pastor, pode parar. Irmão, não pare. Eu estou aqui para dizer para você, não pare. Se você perseverar até o fim, você vai receber a coroa da vida, aleluia. A perseverança traz colheita. Porque Gálatas, se eu não me engano, diz, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia para a carne, da carne vai colher corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. E ao seu tempo ceifaremos, diz a palavra do Senhor. Então ele garante a colheita, mas tem uma vírgula. E diz assim, mas. Aí é que está o segredo da Bíblia. Mas se não desfalecermos, ou seja, se não desanimarmos, é aí que você vai colher, é aí que você vai ser vitorioso. Então nós precisamos ser uma igreja perseverante, amém, irmãos? Você precisa continuar perseverando. Pastor, mas minha cura não chega, mas mesmo assim eu vou continuar crendo que Deus é um Deus de milagre. Porque Paulo não desanimou quando Deus falou para ele, não vou tirar o espinho na sua carne, a minha graça basta para você. Ele falou, amém. Eu vou continuar essa jornada e vou completar a carreira e vou guardar a minha fé. Ele não parou no meio do caminho. Ele não parou quando açoitaram ele. Ele não parou quando ele foi preso. Ele não parou quando o navio que ele estava naufragou. Você também não vai parar, amém, irmãos? Mesmo que está entrando água no seu barco. Se Jesus estiver com você, Ele te pega na mão e o barco afunda e você anda sobre as águas. Porque a certeza que temos quando estamos com Ele é que nós vamos chegar no fim com a nossa vitória, aleluia. Por isso você precisa perseverar. Em 2 Timóteo 2,12, não precisa abrir, mas Paulo diz assim, se perseverarmos com Ele reinaremos, aleluia. Fala assim para o teu irmão do lado, fala, não pare de perseverar. Fala, não desanime. Se você perseverar, você vai reinar com o Senhor. Fala isso para ele, olha, se você continuar perseverando, você vai reinar com o Senhor. E quantos querem, fala amém. Aleluia. É preciso de ter determinação. Você não pode se entregar ao primeiro cansaço. Talvez aqui nessa noite você está cansado. É por isso que talvez você veio aqui e não foi na exposição. Aqueles que não estão cansados estão lá na exposição. Mas não é para ficar falando, né, irmão? Depois domingo que vem, falou, onde você estava, né? Porque domingo que vem tem de novo, de repente você não aparece de novo, entendeu? Não fique preocupado com isso. Não fale para ninguém isso, hein? Mas talvez você está cansado das lutas. Talvez você está sobrecarregado. Talvez aquilo que você tem visto é só derrota e você não consegue ver uma solução para o teu problema. Mas Jesus diz em Mateus 11, 28 e 29, ele diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque eu vou aliviar vocês, aleluia. Ele diz, tira esse jugo pesado, coloca o meu fardo. Jesus está falando, fazendo uma proposta para você, tira esse jugo pesado, esse fardo que você está levando do mundo, dessas coisas ruins. Troca, põe o fardo dele. Porque o fardo dele é suave, é leve. E acharei descanso para vossas almas, diz a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 29 até 31 diz, vamos abrir lá, que nós subiremos com asas como águias. O Senhor vai renovar as nossas forças, aleluia. Isaías 40, versículo 29 a 31 diz assim, ele, pode abrir, eu espero, Isaías 40, 29 a 31.
Ele fortalece o cansado. Aleluia. Deus fortalece você que está cansado e dá graça e vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Aleluia. O Senhor renova as suas forças nessa noite. Você não está sozinho, irmãos. Existe uma história muito interessante sobre a águia, que o Senhor me dê a graça. Eu ouvi esse vídeo umas 5, 6 vezes para tentar explicar. Talvez eu não consiga explicar, tinha que passar o vídeo para vocês, mas estava em cima da hora, eu não consegui. Mas a águia, por que Deus compara a gente com a águia? Porque a águia é uma das aves que tem uma vida mais longa, se eu não me engano, 70 anos. E no meio da sua vida, entre 35 e 40 anos da águia, ela passa por um momento muito difícil. Um momento onde ela tem duas decisões: ou ela vai morrer, ou ela tem que lutar para ter um voo de renovação, o voo da vitória, que alguns usam esse tema para motivacional, vídeos motivacionais. O seu bico, nessa idade, já não consegue mais, ele começa a ficar para baixo, em vez de estar pontudo para pegar e para poder comer. As suas unhas, as suas garras, elas ficam flexíveis e muito grandes, dificilmente consegue apanhar a sua presa. As suas asas estão envelhecidas e engorduradas, assim diz, aqueles que estudaram. E por isso ela não consegue mais voar, não consegue mais sobreviver dessa maneira. E a águia, ela toma a decisão de subir ao mais alto, porque é ave de rapina, ela vive nos altos. A águia tem uma visão muito aprofundada e uma força muito grande. Mas nesse momento da vida dela, ela tem que tomar uma decisão: ou ela entrega os pontos e morre, ou ela luta para o voo da vitória, o voo da renovação. Mas essa situação é muito dolorida para ela, é um processo muito doído. E ela tem que ficar, se eu não me engano, 150 dias lá em cima, sem voar, sem comer. Ela tem que suportar aquele tempo. E não é só suportar aquele tempo, aqueles 150 dias, mas ela vai ter que fazer uma renovação de todas as suas penas, o seu bico e as suas garras. Então ela começa a bater com aquele bico velho na rocha, para ferir o seu bico, machucar o seu bico, para tirar aquele bico velho. Para que nesse processo de 150 dias nasça um novo bico forte. Depois ela bate para tirar as suas garras e arranca as suas garras, com o bico ou batendo. Mas não para por aí a dor da águia. As penas estão velhas. Então ela tem que tirar uma a uma. Tem uns irmãos aqui na igreja, eu vou entregar, que depilam. E fala que dói. Irmãos, não sai perguntando depois aí quem é não, amém, irmãos? É só higiene, só as coisas assim. Amém, já entreguei, irmãos. Agora já foi. E dói. Não é fácil, irmão. Depilar o bigode, as mulheres que depilam o bigode, que tem. Não é fácil, irmãos. Arrancar um pelinho não é fácil. Mas a águia, naquele processo, ela tem que arrancar todas as suas penas para nascer uma nova pena. Mas a águia que decide passar por esse processo e não desanime, não desiste, não se entrega para a morte. Chega ao final dos 150 dias. Ela está preparada para abrir aquelas suas enormes asas e voar para mais 30 anos de vida. Com garras novas, bico novo, penas novas. Para pegar sua presa, manter a sua vida e voando alto e tendo a visão. Amém? Não se entregue não, meu irmão. Deus vai te renovar nessa noite em nome de Jesus. Tem duas coisas importantes na águia: visão. E o crente que não vive pela fé é um crente galinha. Só olha para baixo. E a águia tem outro negócio, um atributo muito importante, que é a força dela. Porque a natureza dela
é águia. Voar alto. Impor respeito. E a nossa natureza, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, é a vida de Deus em mim e em você. E é por isso que não importa o que você esteja passando, por mais que você tenha que sofrer um tempo, a tua vitória vai chegar. Porque você é uma águia. Você é um crente de visão. Você é um crente águia. Você vai vencer, você vai perseverar. E até o fim. Amém, irmãos? Aleluia. Quinto ponto. Para se formar um vencedor, é preciso correr conforme as regras. Eu vou ler para você esse texto, você não precisa abrir. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Repete comigo, nenhum atleta vai receber a medalha, receber a coroa, se não correr conforme as regras. Amém? Entendeu? Para ser um vencedor tem que correr conforme as regras. Para ganhar no basquete não pode sair pegando a bola correndo com ela, tem que bater bola. Se andar com ela na mão, o juiz dá infração. A maratona, se você chegar em primeiro, mas cortou o caminho, chega lá na frente, você vai ganhar medalha? Desclassificado. Nenhum atleta vai ser campeão ou vai ser coroado, vai vencer, se não correr conforme as regras. E você também. Na tua carreira, na tua vida cristã, se você não andar conforme as regras, conforme os princípios de Deus, você não vai vencer. Tem alguém comigo aqui? Amém? Vocês estão entendendo? Tem gente vivendo a vida cristã de qualquer jeito, meu irmão. Vai ter uma surpresa muito dolorida no final da hora que tiver lá aquele, como é que chama aquele negócio lá que tem na maratona, aquele laço, aquela fita. A hora que ele passar em primeiro lá, vai chegar, oh, você está desclassificado, você burlou as regras. Mas como? Amigão, vou te falar um negócio. Aí Deus vai abrir uma eu nem sei se vai ser LED, né? Lá no céu vai ser um negócio muito melhor. Eu vou te passar aqui a tua vida. Assiste aqui o que você fez aqui, ó. É bom que ninguém veja. Nem tua esposa e nem teu marido. O que você fez. É bom guardar em segredo, só você e Deus. Só será vencedor aquele que correr respeitando os princípios da palavra de Deus. Eu vou falar algum deles que Deus me deu. Eu sei que tem muitos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa amar a Deus. Quem não ama a Deus está correndo de forma errada. Não está cumprindo o princípio e a regra. O primeiro mandamento: nós devemos amar a Deus. Pastor, mas eu amo. Não, tem uma condição e tem a forma certa de amar. Não basta só amar. Nós temos que amar a Deus 100%. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Não é de coração. Tem gente amando a Deus de coração. Quando o coração diz sim, eu vou. Quando o coração diz não, eu não. Meu coração é que manda, pastor. É por isso que você não vai ser vencedor. Porque a Bíblia diz que você tem que amar o Senhor de todo o teu coração. De toda a tua força. Não é qualquer forcinha, não. Para ser vencedor, campeão, você exige força. E ele diz, você tem que amar a mim de toda a tua força. De todo o teu entendimento. Não basta você entender um pouquinho, mas tem que ser de todo o teu entendimento, você tem que amar a Deus. Eu te pergunto, você quer ser vencedor? Tem que correr conforme as regras. E tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar a Ele 100%. Senão você está correndo errado. E vai chegar no fim e não vai receber a coroa da vida. Você ama o teu próximo? Porque o segundo mandamento é igual ao primeiro. Jesus disse, amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Mas tem um versículo lá na frente, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala. Ele diz, novo mandamento vos dou, ou João, se eu não me engano. Acho que é João que fala sobre isso. Mas não é um novo mandamento. Ele diz que vocês têm que amar as pessoas como Cristo amou as pessoas. Você que odeia, que odeia o seu irmão, você não está correndo conforme as regras. Não dá para você servir a Deus odiando as pessoas. É simples assim. E falamos que amamos a Deus. Marido e mulher parecem gato e cachorro, egoístas. Só quer o seu direito. É por isso que briga. Correndo errado. A regra, o princípio para você ser vencedor, ama o Senhor 100%. E ao próximo como você mesmo. Ou como Jesus amou a igreja. Outra regra. Dízimo e oferta. E não vem falar que dízimo é do Velho Testamento, que é mentira. Jesus deixou isso bem claro no Novo Testamento. Vocês, fariseus, vocês têm que dar o dízimo, mas não é o suficiente. Vocês têm que dar o dízimo, mas sabendo o que estão fazendo. E guardar também os preceitos melhores da lei. Que é ter Jesus dentro do coração, uma vida de santidade, de honestidade e integridade. Ele não estava negando o dízimo e a oferta. E tem gente, irmão, que leva isso do jeito que quer. Esse mês estou apertado, não dou. Como se fosse coisas banais. Não tem sacrifício de falar, esse mês eu estou apertado porque eu gastei demais. Mas o meu Deus, porque eu amo Ele, eu não vou deixar. Tem que correr conforme as regras, irmão. Um atleta só vai ser coroado se ele correr conforme as regras. Um filho de Deus só vai ser vencedor o dia que ele correr conforme os princípios e as regras da palavra de Deus. Você está querendo nosso dinheiro, pastor? Eu não estou não, irmão. Porque essa igreja começou dentro da minha casa. Comigo, com a minha esposa, o Arley e a Nelisa, e mais 2 pessoas. E ninguém ajudou a igreja. Não é verdade, irmãos? Ninguém. Nós éramos os pastores e nós ofertávamos e dizimávamos nessa obra muito tempo sem ganhar nada. Mas eu preciso ensinar você a andar e correr conforme as regras. E não basta só trazer o dízimo e a oferta. Tem gente que nem traz e já está errado. Mas tem gente que está trazendo. Não adianta trazer, fazer a coisa certa da forma errada. Deus diz que Ele tem prazer naqueles que traz com alegria e não com choro. Não querendo fazer uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu estou dando, mas olha, o mês que vem eu preciso, hein? O Senhor faça favor de prosperar, aumentar 100% aí. O pastor está dizendo, é 30, 60, 100 vezes mais. Errado. Faço por amor, Senhor. Eu sei que é semente, irmãos. Quem dá desinteressado, tem um monte de testemunho para dar aqui. Cadê o William? Fica de pé, William, fazendo um favor. Esse jovem de cabelo grisalhos. O dia que ele entrou na igreja, não sei quanto mês depois dele, ele compartilhando comigo, eu vou contar. Ele perdeu a carteira esse mês passado, ou esse mês. Semana passada. Tinha 1.000 e poucos reais na carteira. E ele falou para ele mesmo, e ele contando para mim, falou, olha, Deus, eu sempre fui fiel ao Senhor. Quando eu entrei na igreja, eu decidi ser fiel, eu sempre fui fiel ao Senhor. E o Senhor sabe que o dinheiro, até o dízimo está lá. Mas não tem problema não. Eu sei que o Senhor vai suprir de outra forma. Mas se o Senhor puder, que alguém ache a minha carteira e devolva. Mas a esperança dele era achar a carteira para os documentos para não dar trabalho. Porque o dinheiro sabia que ninguém ia devolver. Dinheiro limpo, não era nem cheque. Mas uma coisa que me marcou que ele disse, eu sempre fui fiel a ti, Senhor. Irmão, isso tem poder. Só fala isso quem anda em fidelidade.
Isso marcou a minha vida. E ele foi para a célula, chegou até atrasado, chegou até atrapalhando a célula lá. Falou, gente, perdi minha carteira, mas estou aqui. Um homem de fé. Rafael levantou, o líder dele, levantou e falou, vamos orar. Porque Deus vai achar essa carteira, vai pôr a pessoa certa. Faltando 15 minutos para acabar a célula, o telefone dele toca. E ele já pegou e falou, é a minha carteira. E a pessoa ligou e falou, você é o William? Sou eu mesmo. Falei, nós achamos a tua carteira. Ele falou, glória a Deus, eu vou lá buscar. Mas é certo que não tinha mais dinheiro. Ele voltou lá. Não tinha tirado nem R$1. E outra coisa, não sei como é que achou, né, irmão? Procurou o nome, ligou para não sei quem, conhecia não sei quem, porque não conhecia ele. Quando Deus quer fazer, e a fé daquela cela, e a fé dele, trouxe aquela carteira, porque o Senhor abençoou a vida dele. Quem é dizimista pode fazer uma oração assim, irmão. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Continue andando em fidelidade. Não é que quem vai ser dizimista fiel, não vai passar momentos de dificuldade, irmão. Eu sempre fui na minha vida, desde criança, quando eu dava aula de basquete, ganhava R$100. Minha mãe falava assim, você não ganha 100. Você ganha só 90. 10 é do Senhor, não é teu. Então eu aprendi isso, nasci, eu não tenho problema contra isso. Pastor, mas você nunca passou dificuldade financeira? Passei, irmão. Mas nunca fui desamparado pelo Senhor. Porque aqueles que andam em fidelidade, experimentam a fidelidade do Senhor. Na hora H, Deus traz a provisão. Quer ser vencedor? Ande conforme as regras. Quer ver outra regra? Oração. Você ora. A Bíblia diz que você tem que orar sem cessar. Você não ora, irmão. Já está errado se quando você não ora. Ora de vez em quando. Você tem que ter uma vida de oração. Mas quando você tem uma vida de oração, não pode orar de qualquer jeito. Tem que orar com fé. Porque Tiago diz, vocês oram e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Então não adianta só orar e pedir. Tem que aprender a orar com fé e pedir certo. Não adianta fazer a coisa certa, mas tem que fazer também da maneira certa. Amém, irmãos? Para ser vencedor tem que ser conforme as regras, os princípios. Nenhum atleta, nenhum cristão vai ser coroado se não correr conforme as regras. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Perdão. Muita gente não perdoa, mas tem remorso. Não devia ter feito, vou ter consequência. É por isso eu vou lá pedir perdão. Da boca para fora, mas não perdoa. Porque quem perdoa, irmão, não fica ressentido do mal. Quem perdoa a pessoa não tem medo de olhar no olho dela e conviver com ela no mesmo lugar. Pode não esquecer, mas não dói mais. Pode ficar uma marca, mas não dói mais. Quando a gente perdoa, perdoa. O problema é que muitos crentes têm remorso. E pelo remorso, falam que perdoa da boca para fora, mas não conseguem perdoar. Você vai ser vencedor o dia que você andar conforme os princípios, as regras da palavra do Senhor. Outro, comunhão com os irmãos. Muita gente não tem comunhão com os irmãos de verdade, só por interesse. E gosta de ter comunhão com os irmãos que têm mais dinheiro, para poder ser convidado para comer um churrasco ou qualquer coisa desse tipo. Comunhão interesseira não é de Deus. A comunhão, e eu falo isso da boca cheia e com o coração limpo. Nesta igreja, desde o começo, nós nunca fizemos diferença de ninguém. Por mais que as pessoas lá fora falem que aqui é igreja de rico, é rico porque nós temos a presença do Senhor. Mas nunca fizemos diferença de ninguém. E tratamos todos que tem que ser tratado. E muitos aqui já passaram pelo tratamento. Se tem ou não tem dinheiro, não quero saber. O princípio de Deus tem que ser estabelecido neste lugar. A comunhão não é interesse pessoal. A comunhão, eu amo meu irmão e quero ter convivência com ele, comunhão com ele. Porque Deus me amou e falou, se eu tiver comunhão com os irmãos, o Senhor vai ordenar a bênção dele em nós. Os vencedores serão aqueles que andam e correm conforme as regras. Último. Fala glória a Deus. Ô irmão, puxa vida, né? Não está gostando?
Estou brincando, é que você é obediente. Sexto ponto que faz você, ou te leva à vitória, fazer um vencedor. Hebreus capítulo 12 ainda, espero que você esteja aberto. Eu falei para você deixar aberto. Versículo 2. Repete comigo, para ser um vencedor, eu preciso manter o foco. Amém? Diz assim, o versículo 2, desculpa. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Os campeões, os vencedores, é aqueles que não perdem o foco. Não olha para os problemas, não se embaraça com as lutas, com pessoas, com comentários. Mas é aquele que está com os olhos fitos, fixo em Deus. Está focado em Jesus. Eu não abro mão, Ele é autor e consumador da minha fé. Se Ele venceu, eu vou vencer. Se Ele diz que nele eu sou mais do que vencedor, eu vou ser. Eu estou passando luta agora, mas não interessa, eu vou vencer. Os meus inimigos não vão resistir todos os dias da minha vida, porque lá na frente eu receberei a coroa da vida. Eu vou morar com Ele, eu vou sentar com Ele. Aleluia. Por mais que os meus olhos não estejam vendo as possibilidades humanas, mas pela fé eu tomo posse da minha vitória. Aleluia. Quando você está focado, meu irmão, você vai ser um vencedor. Você não precisa abrir, mas quero ler outro texto interessante, 2 Timóteo 2,4, que o Senhor me mostrou. Diz, nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Abre a sua Bíblia, quem tem a revista atualizada, fazendo um favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Parece que diz assim, aquele que se alistou, ele não vai perder tempo com as coisas cotidianas da vida. Quem tem essa versão aí, fazendo um favor? Corre aqui na frente e lê bem alto para mim rápido, você que está aqui na frente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. A minha diz assim, nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem tem outra versão diferente dessa? Atualizado. É essa daí mesmo, hein, Karma? Leia a primeira parte inteira. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Aleluia. É essa frase. Nenhum soldado em... Hoje acho que não tem nenhum soldado. Tem algum soldado aqui? Tem algum soldado? PM, Polícia Militar? Não. Não. Mas quando ele está trabalhando, está em serviço, ele pode ficar... Não vai entregar, né, irmãos? Se você sabe que alguns fazem isso, mas não devia. Quando ele está em serviço, ele fica aí... Em festa, aniversário, senta lá e numa boa, hein? Fica. Soldado em serviço fica preso a essas coisas. Quantos soldados de Cristo nós temos aqui? Quantos alistados nós temos aqui no céu para viver nessa terra como embaixadores de Cristo? Aleluia. Irmão, você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, você tem que fixar. Você tem que focar em Deus, focar em Jesus. Ele morreu por mim e por você. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Quando você foca, você não dá olhares para os problemas dessa vida. Você focando em Jesus, você não fica preocupado, né, se o dólar subiu. O que vai ser das coisas, né, quando você tem o foco em Jesus. Pode acontecer o que for. Eu sei que a minha vitória está garantida. Porque eu estou no time vencedor, o time de Jesus, aleluia. Eu sou corredeiro com Cristo. Eu sou herdeiro das promessas. E por isso eu vou vencer. Outra coisa que eu pus aqui, tem muita gente
que perde o foco porque recebe uma bênção. Isso aqui é interessante, irmãos. A pessoa está precisando de um milagre, está precisando de um apoio de emprego, ele faz qualquer negócio. Ele foca em Jesus e olha, não sai da reunião de oração, não sai da igreja, ora, faz culto em casa, né, unge tudo. Fala, pastor, vamos despejar óleo aqui, vamos. Irmão, não estou falando para ninguém, amém? Não estou dando direto para ninguém, não. A gente continua orando nas casas, abençoando, não tem problema nenhum. Mas quando ele recebe a bênção, recebe o emprego, está bem, zona de conforto. Que legal. Agora não preciso ir mais. Para que ficar jejuando agora? Começa a se preocupar com o sucesso e desfrutar do sucesso. Agora eu tenho que trabalhar mais. Agora eu tenho que gastar os capitais. Começa a ficar preso com as coisas desse mundo. E tira os olhos de Jesus. Eu digo para você, se você tirar os olhos de Jesus, você não vai vencer. As histórias dos campeões verdadeiros, eles focaram, não, nós vamos chegar até o fim, na última rodada, nós vamos ser campeão. Eu vou fazer de tudo que eu tenho eu vou me esforçar, eu vou sacrificar, mas eu vou ser campeão. É assim que tem que ser a sua vida, amém, irmãos? Foca os teus olhos em Jesus, que você vai ser mais do que vencedor, amém. Concluindo, Apocalipse capítulo 21, é o último texto que a gente vai ler. Bem no finalzinho aí, versículo 7. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. De novo, no final da Bíblia, Deus traz essa verdade, essa promessa para nós. Espero que você esteja incluído aqui, em nome de Jesus. Diz assim: o vencedor herdará tudo isto. Quem acredita que Deus, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre? E a promessa aqui é para quem? Para toda a igreja? Para os vencedores. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Pastor, mas vai herdar tudo o quê? Agora volta lá, versículo 1 em diante. Tudo isso que ele disse. O tudo isso está aqui. Então vi novos céus e nova terra, dizendo João. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aleluia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, e com os quais ele viverá. Aleluia. Lembra que essas promessas aqui é para os? Está lá no versículo 7. Eles quem? Os vencedores serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aleluia. Pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Aleluia. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Só levanta a mão aqueles que vão lutar até o fim, e vão chegar no fim, e vai herdar essas promessas do Senhor. Mateus 10, 22 diz assim: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia. Vocês vão passar por muitas aflições,
mas aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Aleluia.